Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Achou? Te dei tempo, né? Antes de estudarmos a palavra de Deus, vamos orar pelo pai do diácono Jarbas, que está hospitalizado, está no Hospital Marcílio Dias. Amém? Então vamos orar. Curve a sua cabeça aí, feche seus olhos. Pai, nós colocamos a vida desse homem nas suas mãos. Senhor, Tu és o Deus que cuida e que cura. Por isso, Pai, vai de encontro a esse homem nesta hora. Nós não sabemos, ó Pai, o que está acontecendo com ele, mas se lá ele está, alguma coisa de ruim está acontecendo. Por isso nós te pedimos, Senhor, estende as Tuas mãos que curam. Pai, ouça a nossa oração nessa manhã, Pai. Repreenda a enfermidade na vida desse homem e que ele saia daquele lugar, ó Pai, que ele possa retornar à sua casa, ao convívio da sua família. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Lucas capítulo de número 8, o texto é um pouco extenso, do verso 1 ao verso 15, mas essa leitura se faz necessária. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sob pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram com ela e a sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam. Eu gosto desse verso: para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com
perseverança. Oremos. Deus e Pai, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de louvarmos o Seu nome, de expressarmos o nosso amor através da música. Agora, Senhor, fala conosco, porque enquanto cantamos, falamos contigo. Fala conosco agora, Senhor. Fala ao nosso coração. Venha desbloquear, ó Deus, tudo aquilo que possa impedir que nós possamos entender a Tua palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, que os nossos ouvidos possam estarem aguçados, que nós possamos esponjar Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Eu quero falar nessa manhã, o tema é 4 tipos de coração. Você vai se encaixar, todos nós nos encaixamos em algum desses 4. A verdade é que nós vivemos em uma sociedade que se preocupa por demais com o bom visual. Todos nós, quando saímos de casa, e não apenas as mulheres, mas os homens agora também, estão se preocupando muito com o visual. Dá um pouquinho de retorno para mim, por favor. Obrigado. Estão se preocupando muito com o visual. Os homens agora têm até, quem pode, né? Tem até corte de cabelo. Então nós vivemos, na verdade, uma preocupação com o visual. Mas nós esquecemos de guardar o que é fundamental. Nós esquecemos de guardar o nosso coração. Eu tenho a certeza, sem medo de errar, quando você saiu, logicamente todo mundo se olha no espelho para ver se combinou aquela roupa, se está boa, se quero com essa, com aquela. Enfim, todo mundo faz isso, inclusive os homens. Mas eu duvido, se nós quando saímos de casa, para qualquer lugar, seja para a igreja, onde tem gente, seja para o meio da nossa família, no meio de uma festa, no meio de uma reunião, seja para o trabalho, eu duvido se a gente pensa no nosso coração, se a gente tem o mesmo cuidado que nós temos de nos vestir, de nos apresentar, se nós temos esse mesmo cuidado com o nosso coração. E nós devemos ter, nós precisamos ter, porque é no nosso coração, no meu e no seu, se não cuidado, se nós não tivermos um enorme cuidado, e a gente não pode cuidar do coração do outro, a gente tem que cuidar do nosso coração. Se nós não tivermos o cuidado de cuidar do nosso coração, nós podemos guardar mágoas, nós podemos guardar ressentimentos, mesmo estando na igreja. Isso é um grande perigo, porque o mais importante, irmãos, não é fazer a obra de Deus, haja visto ser necessário. A obra de Deus é importante, a obra de Deus é necessária, mas ela não é mais necessária do que a sua vida nas mãos de Deus, do que a sua vida com o coração lavado, purificado. É nele, nesse coração que nós temos, que nós guardamos ressentimento. É nesse coração que nós guardamos lembranças. Sabe, antigamente os cachorros, não sei hoje em dia, mas acredito que continuam, eles escondiam o osso em determinado lugar, e daqui a pouco eles cavucavam o osso e pegavam o osso no mesmo lugar. Isso acontece muito conosco. A gente deixa alguma coisa passar, a gente fala que está tudo bem, mas daqui a pouco a gente vai lá e a gente pega aquele osso de novo. A gente lança no rosto aquilo que a gente tinha dito, que a gente tinha esquecido. A gente pega aquele osso de novo e faz acontecer a mesma coisa que anteriormente tinha surgido na nossa vida. O exterior, às vezes, é aparentemente lindo. A gente olha para a televisão, para as pessoas, o exterior é lindo, o exterior é agradável, mas o que serve para Deus não é o exterior.
O que serve para Deus na minha vida e na sua vida não é essa roupa que eu uso. O que serve para Deus é a roupa que você não vê. O que serve para Deus é quem eu sou e que Deus sabe quem sou. A roupa, pouco importa, muito embora seja ela necessária. Uma pessoa não se torna humilde em razão de sua roupa. Uma pessoa pode estar bem arrumada e ser interiormente uma pessoa humilde. Uma pessoa pode não estar tão bem arrumada e pode ser interiormente bem orgulhosa. A verdade é que o tempo passa, a moda se transforma, contudo, muitas vezes, o nosso coração continua sendo o mesmo. O nosso coração continua sendo do mesmo jeito. E nós temos que ter o cuidado de não apenas cuidar do exterior. Nós devemos cuidar do exterior. Mas nós não devemos jamais, de forma alguma, esquecer que o que tem valor e real significado para Deus é o seu interior. O que é importante para Deus não é o que você veste por fora. O que é importante para Deus não é quem você é por fora, visto pelos nossos olhos, ou quem sou eu, visto pelos seus olhos. Mas o importante para Deus, o que tem valor real, o que tem um significado para Deus, é quem nós somos interiormente. Provérbios, no capítulo 4, verso 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Quando você fica magoado, entristecido com alguém, isso não nasce nas paredes, isso não nasce em qualquer obra de alvenaria, isso nasce aqui, ó. Isso nasce dentro de nós. E aí o salmista, no Salmo 51, no versículo de número 10, ele pede a Deus algo. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E nós temos que ter o cuidado de termos um coração puro, porque Mateus capítulo 5, verso 8 diz: bem-aventurado os limpos de coração. Se parece até aí do grego feliz, alegre, abençoado, está ótimo. Mas ele continua depois da vírgula. Ele diz: porque verão a Deus. Como eu vou ver a Deus? Não pela roupa exterior que eu uso, não pela vestimenta externa que eu vou ver Deus, mas eu só vou ver Deus se o meu coração estiver puro. E o coração puro não é uma atitude coletiva, mas ímpar, individual. Eu não posso limpar o seu coração e você não pode limpar o meu coração. Você é um indivíduo. Então feliz é a pessoa que tem o coração puro. Quem vai ver a Deus não são qualquer tipo de pessoa que levanta as mãos, que cantam, que louvam, que pregam, que trabalham na obra de Deus. Porque o mais importante, repito, não é trabalhar para Deus. O mais importante é trabalhar com Deus. Ora, se eu preciso trabalhar com Deus, isso significa que para trabalhar com Ele, eu preciso ter o coração puro. Eu preciso ter o coração limpo. Ah, mas eu posso trabalhar para Deus com o meu coração sujo? Pode, você vai trabalhar para Deus, você não vai trabalhar com Deus. Porque o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você é um coração puro. É um coração lavado, é um coração purificado. O nosso coração, irmãos, é um armazém. Ele guarda qualquer coisa. Difícil não é guardar, difícil é tirar o que está guardado. O nosso coração, ele é uma terra. E Jesus
faz uma advertência muito severa àqueles que o ouvem, em Mateus 15:8. Ele diz assim: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só, o louvor era apenas dos lábios, mas não era um louvor do coração, e não sendo do coração, eles pensavam que estavam perto de Deus, e não estavam. Você lembra de Sansão? Sansão, quando foi lutar contra, mais uma vez, o filisteu, ele pensava o quê? Que o Espírito Santo estava com ele, ele disse assim: eu vou mais uma vez. Só que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Nós temos que ter um enorme cuidado com o nosso coração. Nós temos que olhar para dentro dele, nós temos que pensar o que está guardado aqui dentro. O que está guardado no meu coração? Você não sabe. O que está guardado no seu coração? Eu não sei. Eu espero que sejam coisas boas. Espero que sejam coisas que agradam a Deus, porque macários, bem-aventurados, felizes, alegres, os limpos de coração, porque verão a Deus. Se eu fosse definir quem pode ver Deus, é quem tem um coração limpo. O coração purificado, o coração lavado. Então nós precisamos ter um enorme cuidado com isso. Essa parábola que nós lemos, ela tem dois sentidos. Por isso, na leitura, eu disse que eu gosto daquele versículo, porque o texto diz que a parábola tem o sentido de revelar e esconder. Jesus sempre falava por parábola. Por quê? Porque revelava um e escondia de outros. Por isso que Jesus falava por parábola. Mas o que é uma parábola? E não foram poucas as vezes que Jesus falou por parábola. Uma parábola é uma história terrena com um significado espiritual ou celestial. Jesus então queria falar para que uns entendessem e outros não entendessem, para que vejam e eles não conseguiam entender, mesmo ouvindo Jesus, mesmo ouvindo o Senhor falando. Jesus então, nesta parábola, ele quer o quê? Não apenas contar, mas explicar. Eu achei interessante que as demais parábolas, Jesus não dá uma explicação, não tem um comentário a respeito daquela parábola. Essa parábola aqui, Jesus explica, ele dá tudo mastigado para os discípulos, para aqueles que estão ouvindo. Ele diz que o semeador saiu a semear, é o verso número 5 que nós lemos. O semeador saiu a semear. Então nós precisamos entender que quem é o semeador? Você. Você está aqui nessa noite, nessa manhã, a gente se irmou com noite, né? Você está aqui nessa manhã louvando a Deus, sabe por quê? Porque alguém semeou a palavra de Deus para você. Então nós somos o quê? Semeadores. Eu e você somos os semeadores. Se você não semear, se você não lançar a semente, essa semente ela não vai cair na terra para produzir o que é necessário. O que um semeador faz, irmãos? Um semeador, ele joga, ele lança semente. Por isso todos nós somos semeadores. O texto diz que o semeador saiu a semear. O semeador, na verdade, ele semeia para os que são salvos e para os que não são salvos. Quando a gente prega o evangelho para alguém, que a gente fala da palavra de Deus e Jesus explica que a semente é a palavra, está bem explicado pelo Senhor. Quando nós semeamos a palavra, nós semeamos para aquelas pessoas que não conhecem Deus e dizemos: você precisa de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Enfim, nós falamos ao pecador que a palavra de Deus, que essa semente pode transformar. Mas nós falamos para você também. Os pastores, os pregadores são semeadores, são pessoas que lançam a semente dentro do seu coração. Lançam a semente para que você deixe germinar dentro dele. Isto é, então todas as vezes que os pastores estão pregando,
Eles estão fazendo o quê? Semeando a palavra de Deus para duas classes de pessoas: para aqueles que servem ao Senhor e para aqueles que ainda não servem. E aí então nós precisamos destacar duas coisas. Primeiro, nós somos semeadores. Segundo, a palavra de Deus é a semente. E o primeiro tipo de coração, de terra que se encontra nesse texto que nós lemos, que o semeador saiu a semear, ele começou a jogar. Eu não sei se você já trabalhou na terra, na roça, mas o semeador saiu, o texto diz que o semeador saiu o quê? A semear. Ele começou a jogar semente naquele lugar onde ele estava. E o texto diz que o primeiro tipo de solo que havia ali era um solo duro, um solo batido. Sabe, irmãos, muitas vezes a semente não germina no nosso coração, porque se eu jogar uma semente aqui, ela não vai nascer. Porque esse solo aqui não está apropriado para a semente, é um solo duro. Esse solo vai receber a semente e a semente vai ficar na superfície. A semente não vai germinar, a semente não vai produzir um fruto, uma árvore. Por quê? Porque o solo é duro. Quantas vezes nós pregamos a palavra de Deus às pessoas e elas não abrem o coração em razão do seu coração duro? Você diz assim: mas eu já preguei a palavra de Deus para fulano, eu já falei do amor de Deus, mas o coração desta pessoa pode ser uma terra batida, e se a terra for batida, ela não germina. Eu lembro que quando eu era garoto, isso tem algum tempo, sempre tinha um caminho de terra batido, era mato de um lado, mato do outro, e as pessoas faziam aquele caminho, e aquele caminho era o lugar de todo mundo passar, e aquela terra, aquele barro, em razão de todo mundo passar por aquele caminho, se tornava uma terra batida. Você podia jogar uma semente ali, que ela não ia nascer, ela não ia germinar. Isso serve para dois tipos de pessoas: para aquela pessoa que está na igreja, que ouve a palavra de Deus, que sabe que precisa perdoar, que sabe que precisa se relacionar, que sabe que precisa amar, mas o solo do coração, ela está aqui, mas o solo do coração está duro. Você vai germinar, você vai jogar semente, você vai lançar a palavra de Deus, e a pessoa vai voltar para casa do mesmo jeito. A pessoa vai ouvir aquela palavra e vai dizer: é verdade, eu preciso perdoar, eu preciso me relacionar, eu preciso amar. Mas ela vai embora. Isso não acontece. Por quê? Porque ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, ela foi pisada pelas situações da vida. Ela não acredita mais nas pessoas, ela não acredita que uma pessoa é capaz de mudar. Então ela fecha o coração, a semente cai, ela sabe que precisa amar, ela sabe que precisa perdoar, ela sabe que precisa olhar para aquela pessoa de uma outra forma, de uma outra maneira, mas o seu coração está o quê? Está duro. Por quê? Porque a semente não germinou, e ela não germinou por quê? Porque o coração está empedrecido. O coração é uma pedra. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração, irmãos. Porque diante a jornada da nossa vida, muitas pessoas, e não poucas, dentro e fora da igreja, nos magoam, nos fazem nos sentir mal, nos entristecem. E o que nós temos que fazer? Ter aqui não um coração duro, porque senão nós vamos jogar daqui a semente aí e não vai acontecer nada. E o problema não é a semente, o problema não está na semente, o problema está em quem está recebendo a semente. O problema não está na palavra, o problema é que tipo de pessoa está recebendo esta palavra. Nós precisamos então olhar para dentro de nós. Ou então você prega para uma pessoa que não conhece Jesus, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ao invés então dela reconhecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, ela diz: eu não quero ser crente não.
Você já viu os escândalos na internet? Você já viu os escândalos que existem aí a respeito de igreja, de pastor, e aí o coração fica o quê? Fica duro. Você prega a palavra, você ensina a palavra, ela diz: não, eu não quero não, porque o evangelho que vocês pregam não é o evangelho que eu vejo. O coração fica o quê? Fica endurecido. Nós temos que ter, irmãos, não um coração duro. Eu não sei que tipo de coração, mas eu tenho uma certeza, você vai se encaixar em um desses 4. Tenho a certeza. O segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração, é o que não tem raiz, diz o versículo de número 13. Você quer ir comigo lá, só para você ter uma ideia? Versículo de número 13 do capítulo 8. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com o quê? Com alegria, quando a ouvem, mas não tem o quê? Raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Há pessoas que entram na igreja e não têm raiz. Sabe, a raiz é o que finca. A raiz é o que deixa você plantado naquele lugar. O que diz o Salmo de número 1 a 3? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o verso que eu quero: ele é como a árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você é uma árvore plantada nesse lugar. Eu não sei se você tem jardim na sua casa, mas pega a planta lá da sua casa, planta um dia aqui, aí no dia seguinte você põe lá, aí no outro dia você põe cá. Vai criar raiz essa planta, essa árvore? Claro que não. Claro que não. Nós precisamos criar raízes. Há pessoas que servem a Deus e pensam que a vida vai ser um mar de rosa. Não é um mar de rosa. E na hora da provação, essas pessoas desistem. O texto diz que elas recebem com alegria, recebem com entusiasmo, recebem com felicidade, mas na hora da provação elas desistem. Nós precisamos estar enraizados, irmãos, na palavra de Deus, porque se você não estiver enraizado na palavra de Deus, o que você vê e o que você ouve, o que você sabe, vai te afastar de Deus. Só que você não está plantado em homens, você está plantado em Deus, você está plantado em Cristo, você está plantado no autor e consumador da sua fé. Muito embora Paulo tenha dito: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, isso significa que as pessoas tinham que olhar, você tinha que olhar para mim, eu tinha que olhar para você e dizer: eu vou imitar o pastor, eu vou imitar fulano. Por quê? Porque ele imita Cristo. Mas a realidade não é essa. As pessoas não imitam a Cristo, as pessoas não são igual a Cristo. E Paulo, para falar isso, ele tinha certeza de quem ele era. Será que nós temos coragem de falar para alguém: olha para mim, sede meu imitador, me imite, porque eu imito a Cristo? Mas quem era Paulo? O Paulo era um homem comum a todos nós, feito de carne e osso, igual a mim e a você, mas um homem que podia dizer. Por quê? Porque ele estava plantado em Cristo, irmãos. Muitas pessoas desistem da igreja, desistem do caminho, desistem do céu, porque não estão plantadas em Cristo, estão plantadas nos homens. Se você estiver plantado nos homens, você pode se decepcionar, você pode se entristecer, mas se você estiver plantado em Cristo, você vai vencer todas as provações, todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as tormentas, todas as necessidades. Você vai vencer porque você está plantado em Cristo. Nós precisamos estar plantado nele, porque quem está plantado nele não desiste.
Pedro disse, quando Jesus perguntou quem ele era, e Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Nós temos que ter essa certeza onde? Dentro do nosso coração. Nós precisamos aprender a viver uma vida cristã, uma vida de perseverança, uma vida com Deus de verdade, diante das lutas, das batalhas. O reino de Deus é tomado por esforço, e aí a Bíblia diz assim, e são poucos, a porta é apertada, o caminho é estreito. Você vê que tudo é complicado, tudo é mais difícil, mas Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe quem vai chegar no céu, irmãos? Aqueles que venceram as provações, aqueles que não apenas receberam a palavra de Deus com alegria, mas aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que se mantêm ao lado do Senhor. Tenha raiz na sua vida. Crie raízes. Como é que eu posso criar raiz, pastor? Leia a palavra de Deus. Ela vai criar raiz na sua vida. Ela vai criar firmeza. Você já tentou arrancar uma árvore? A raiz é um negócio tão engraçado que você planta a árvore aqui e a raiz vai embora. Você já viu onde a raiz? A raiz vai. Se bobear, ela derruba um muro. Ela derruba tudo que tem pela frente. E para tirar uma árvore, às vezes você corta a árvore, mas tem raiz lá embaixo. Nós precisamos ter raiz. Deus te plantou nesse lugar, tenha raízes neste lugar, acima das dificuldades que você enfrente, tenha raiz nesse lugar, porque Deus te plantou aqui, Deus não te plantou em outro lugar, Deus te plantou aqui, para que no devido tempo, diz o salmista, você possa dar fruto. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. A água é a palavra de Deus, que você está plantado, que você recebe, e no devido tempo, não no seu tempo, não na hora que você quiser, mas no tempo de Deus, você vai dar fruto nesse lugar. Deus quer que você dê fruto, mas você não quer estar plantado, você não quer ter raiz. Como é que você vai dar fruto se você não está enraizado? O terceiro tipo de coração é aquele tipo de pessoa que está preocupado com as coisas desta vida. Há muita gente da igreja que serve a Deus, mas que a sua preocupação maior, a sua preocupação principal, a sua preocupação top, não é as coisas de Deus. Sua preocupação é a sua própria vida. E o versículo 14, eu quero ler para que você possa se situar. Verso 14. Diz assim: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar do jovem rico, porque o jovem rico, ele conhecia os mandamentos desde a sua juventude. Jesus chegou para ele e perguntou: conhece todos os mandamentos? E ele disse assim: desde a minha juventude. Ele estava dizendo: olha, há muito tempo. Se ele disse que é desde a juventude, então ele não era um homem jovem. Desde a minha juventude. E aí Jesus pergunta a ele quais são os mandamentos, e ele diz os mandamentos de cor salteado. Aí Jesus chega para ele e diz assim: só falta a você uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mas esse homem conhecia os mandamentos, mas a sua vida não estava presa aos mandamentos. A sua vida não estava presa às coisas de Deus. Quando Jesus deu a ele uma opção: vai, vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. E um tesouro no céu é um tesouro infinito, um tesouro para sempre. E os tesouros desta vida, sua casa, seu carro, sua fazenda, seus bens, são efêmeros, eles passam, eles deixam de existir. Pela lógica, aquele rapaz devia pensar o seguinte: eu vou dar tudo o que tem, porque eu vou ter o quê?
um tesouro no céu sem trabalho. Você já pensou que você vai ter tesouro no céu sem trabalho? Você já pensou que Jesus diz assim: eu vou preparar morada, e você não colocou nenhum tijolo onde você vai morar? Você já pensou que a rua onde você vai andar é uma rua de ouro? Ou a gente vai pisar em ouro? Você quer coisa melhor do que isso? Esse rapaz, então, ao invés de optar por Jesus, certamente Jesus estava razoando. Jesus sabia o que aquele rapaz levava no coração. Essa proposta de Jesus: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Na verdade, Jesus não estava dizendo que ele deveria fazer isso. O que Jesus estava querendo era que as pessoas ouvissem aonde estava o coração daquele jovem, o coração daquele homem. O coração dele não estava em coisas eternas. O coração dele estava em coisas efêmeras. Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? O texto diz que esse jovem, ele foi embora triste, porque era dono de muitas riquezas. Ele estava preocupado com a vida. Quem não se lembra da parábola da grande ceia? O Senhor convidou todos para que pudessem estar ali naquela grande ceia, e aí todo mundo começou a excusar-se. Um disse: eu não posso ir porque comprei uma junta de boi. O outro: eu não posso ir porque comprei uma fazenda. E o outro disse: eu não posso ir porque me casei. Sabe aonde está a nossa preocupação, irmãos? Aonde está a sua preocupação? Onde está a minha preocupação? O reino de Deus é mais do que coisas que nós temos, irmãos. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Porque essa parábola mostra que todas essas coisas eram lícitas. Qual o problema comprar uma fazenda? Problema nenhum. Qual o problema ter uma junta de boi? Problema nenhum. Qual o problema se casar? Problema nenhum. O que era grande problema é que eles não estavam disponíveis. Será que nós estamos disponíveis para Deus? Ou será que as coisas da vida nos prendem? Sabe, parece que quando nós temos os nossos bens, ao invés de nós louvarmos a Deus e agradecermos a Deus por isso, nós nos afastamos de Deus. Eu conheço uma pessoa, puxa, que não tinha nada. Hoje o cara tem carro, hoje tem casa de campo, de praia, tudo do bom e do melhor. Era um motivo de falar assim: poxa, Senhor, eu te agradeço. Não, o cara, ao invés de estar na igreja, está lá na casa de campo, está lá podendo estar lá em uma outra ocasião. Sabe, irmãos, nós estamos trocando, nós estamos errando com coisas básicas. Sabe, nós não podemos errar em coisas básicas, porque senão nós vamos estar tão preocupados com as coisas desse mundo, a gente vai querer abraçar as coisas desse mundo e depois a gente vai embora e as coisas do mundo ficam. Eu me lembro do senhor que morava lá no prédio onde nós moramos, um homem cheio de muita coisa. Eu falei: meu senhor, acalma o coração, nós vamos passar dessa vida e o prédio vai ficar. E não deu outra, ele passou e o prédio está lá. Sabe, aonde está a sua preocupação? Onde está a nossa preocupação? Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Eu não posso fazer uma investigação, uma sondagem no seu coração, mas você pode, Deus pode. Por isso o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E fazer e ter o desejo maior com as coisas do mundo do que as coisas de Deus, significa que nós estamos em um caminho errado. Nós podemos e devemos ter as coisas, nós precisamos ter as coisas para viver, mas nós não podemos nos agarrar àquilo que nós temos, irmãos. Nós precisamos agradecer a Deus, porque nós nascemos sem nada e hoje temos alguma coisa, e quando passarmos dessa terra vai ficar tudo aí. Aonde está o meu e o seu coração? Onde está o nosso coração?
preso às riquezas dessa vida, preso às coisas desta vida, às preocupações dessa vida, às preocupações do dia a dia. Onde está, irmãos, no nosso coração? Quarto tipo de coração é o coração que agrada a Deus. O semeador saiu a semear, e essa semente caiu em uma boa terra. Nós precisamos ter uma boa terra, porque só uma boa terra dá um bom fruto. Precisamos dar fruto, fruto do Espírito. E aí eu pergunto, que tipo de fruto do Espírito nós temos? Gálatas 5:22, no verso 19, fala das obras da carne, mas no versículo 22, fala do fruto do Espírito. Então vamos lá: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que falta algum desse fruto na nossa vida? Será que nós temos isso? Porque essa semente aqui, que é a palavra de Deus, que é lançada nesse solo que é o nosso coração, é para que você e eu venhamos a dar fruto. O mundo e as pessoas da igreja esperam o nosso fruto. Vamos ver se o pastor é manso. Vamos ver se o pastor tem domínio próprio. Você vai querer sempre ver o meu fruto. E eu também vou sempre querer ver o seu fruto. Você já notou quando você passa por um lugar assim, aonde tem fruto, você olha, o fruto chama atenção? Nós temos lá no prédio, nos fundos, nós temos um pé de cajá. Puxa, quando está cheio, fica lindo, bonito, cheio. Mas agora não tem nada. As folhas caíram, só está árvore. A gente olha, nem, não tem beleza nenhuma. Que tipo de beleza espiritual as pessoas estão vendo em nós? Que tipo de beleza espiritual estão vendo em mim? Estão vendo em você? Será que nós estamos dando fruto? Eu preciso dar fruto digno de arrependimento. Ora, se eu me arrependi e agora eu sirvo a Deus, então isso significa que o meu fruto precisa ser um fruto digno de alguém que se arrependeu. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele termina lá o versículo dizendo: contra estas coisas não há lei. Nós precisamos aprender a dar fruto, irmãos. Frutos de alguém que nasceu para o Senhor. Quem nós somos? Que fruto nós estamos dando? Nós precisamos dar fruto em qualquer lugar. Não, eu preciso dar fruto na igreja. Na minha casa não. Na sua casa é que você precisa dar fruto mesmo, muito mais. Dar fruto sem falar. Pessoas olham para a árvore e dizem: meu Deus, que árvore bonita. E os meninos, quando vê a árvore bonita com fruto, taca pedra. Fica tranquilo, se estão tacando pedra em você, e se você está vivendo uma vida com Deus, porque muita gente recebe pedrada não porque é uma árvore frutífera, não por isso, mas porque faz coisas erradas, aí estão tomando pedrada. Mas eu falo de uma árvore frutífera, de uma árvore bonita, de uma mangueira, de alguma coisa bonita. Você olha assim: meu Deus, que fruto lindo, que fruto lindo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: mas que fruto lindo. Olha, você não precisa dizer nada, você não precisa falar nada, mas as pessoas possam olhar para você e dizer assim: fulano é cheio do Espírito Santo. Quando eu entro na igreja e fulano senta do meu lado, eu sinto que o Espírito de Deus está na vida daquele irmão. Quando você está na reunião de família, onde nem todo mundo é crente, você senta lá no seu canto, você fala com todo mundo, você conversa com todo mundo. Não, agora eu sou crente. Mais um motivo de você ser melhor do que quando você não era crente. Porque você é a luz que vai brilhar naquele ambiente que muitas vezes está em trevas. Você é o sal que vai dar sabor naquele ambiente que não tem sabor.
No meio da nossa família, irmãos, nós precisamos dar fruto sim. No meio da nossa igreja, nós precisamos dar fruto sim, porque nós fomos chamados para dar fruto. Nós nascemos da água e do Espírito para darmos fruto, irmãos. Fruto na igreja. Tem gente que a gente gosta demais, não é isso? Senta do lado, abraça. Só não leva para casa porque não pode. Mas gente boa. Por que algumas pessoas estão amáveis? Porque essas pessoas estão dando esse tipo de fruto, porque são pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias da graça de Deus. Isso não é para um ou para outro, isso é para todos nós, irmãos. Quando as pessoas nos olharem, as pessoas têm que ter prazer de abraçar, de falar com a gente. Puxa, igual eu ouvi uma pessoa falar, eu queria ser crente daquela igreja, disse uma senhora certa feita, eu queria ser crente daquela igreja. Sabe o que ela associou? A vida íntegra, a vida de comunhão com Deus, a igreja onde ela estava, porque é nesse lugar que nós recebemos a semente, que é a palavra de Deus, para darmos frutos aqui dentro, para darmos fruto lá fora, para darmos fruto no trabalho, para darmos fruto no colégio, para darmos frutos quando entrarmos no ônibus, quando estivermos dirigindo, aonde você estiver, o fruto do Espírito tem que estar presente. As pessoas têm que olhar para você e dizer: fulano dá fruto, fulano é crente, fulano serve a Deus, fulano adora a Deus. Esse é um verdadeiro crente. Nós precisamos resgatar, irmãos, isso. Nós não temos que deixar para as próximas gerações. Nós precisamos resgatar isso hoje. As pessoas olharem para a gente que prega e dizer: meu Deus, como Deus abençoa aquele irmão que prega. Quando os irmãos dirigirem louvor, a gente fala assim: puxa, como fulano dirige o louvor, como me abençoa. Não é apenas um dirigente do louvor, um irmão que dirige o louvor e vai embora e está tudo bem. Não, é alguém amável, é alguém que dá fruto do Espírito. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos mais do que prata e ouro, sabia? Nós precisamos dar fruto digno de arrependimento. Ninguém precisa de uma árvore sem fruto. Lá em casa tem uma árvore sem fruto. Vai lá. A gente vai até cortar alguns galhos lá, porque as folhas incomodam. A folha não é fruto, mas o fruto as pessoas pedem. As pessoas chegam lá no prédio: vocês não comem cajá, né, Rose? Vocês não comem cajá? Eu não como, a Rose também não. Não, a gente, o pessoal cata, não põe nem lá do pé, está no chão, a pessoa vai lá e pensa: por quê? Porque o fruto é bom. Quando o fruto é bom, as pessoas comem, as pessoas querem, que as pessoas possam olhar para você, quando alguém entrar nessa igreja e falar: essa igreja é diferente. Sabe por que é diferente? É porque o Espírito Santo está aqui, e aonde o Espírito Santo está, a glória de Deus reluz. Aonde o Espírito está, a glória de Deus permanece. Aonde o Espírito de Deus está, a glória do Senhor é sentida, irmãos. Os 4 tipos de coração, se você for aos versos que li, eles ouviram a palavra, todos os 4, mas só um reteu. O mais importante não é ouvir e reter. Nós estamos vivendo dias onde a igreja está sendo informada, mas não está sendo transformada. Vou repetir. Nós estamos vivendo dias onde a igreja está sendo informada, mas a igreja não está sendo transformada. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. O que significa isso, pastor? Que você vai olhar os 4 tipos de coração que eu apresentei a você, e você vai dizer: em qual eu me encaixo? Se você se encaixar nos 3 primeiros, você precisa de melhora. Se você se encaixar no último, você precisa dizer: eu preciso permanecer dando fruto. Porque dos 4 tipos de coração, irmãos, desses 4 tipos, apenas um permaneceu. Apenas uma terra boa. O diabo roubou a semente. Por que o diabo roubou? Porque caiu
numa terra dura. Será que o seu coração é duro? Será? Deus tira o coração duro e dá um coração de pedra e dá um coração de carne. Irmãos, nós precisamos ter um novo coração. A gente canta uma música aqui, uma melodia linda demais. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Aí ele diz, mas o interessante desse versículo, mas é um desejo eu tenho. Só essa frase já muda, eu tenho um desejo. Se eu olhar para dentro de mim, não tem nada de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Aí ele diz, o escritor da música, o autor, dai-me um coração igual ao teu. Qual é o coração de Deus? Um coração puro. Um coração que jogou os seus pecados no mar do esquecimento, diz a Bíblia. A gente não faz isso, porque perdoar não é esquecer. Deixa de bobagem. Te perdoei, esqueci. Esqueceu nada. Você não lembra com mágoa. Você não lembra com rancor. Você esqueceu. Tua cabeça não tem delete, né? O computador que sumiu, perdeu, não salvou. Mas a gente lembra, não com mágoa, não com ressentimento, mas a gente lembra com o coração lavado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque agora nós damos fruto. O que a gente fazia era a obra da carne, nós trocamos a obra da carne pelo fruto do Espírito. Primeiro, a semente caiu no solo, no primeiro solo, diz o texto que uma dessas a semente foi roubada. Segundo, dois, o mundo roubou. Nos 2 versículos subsequentes, aquela semente que foi lançada, o mundo roubou, as riquezas roubou, os prazeres roubaram aquela semente. Começaram muito bem, começaram com alegria. Você já viu aquela pessoa que começa na igreja muito entusiasmada, muito alegre, daqui a pouco você diz, meu, cadê fulano? Fulano foi embora. E apenas um conseguiu dar fruto. Que a gente saia daqui nessa manhã dizendo, Senhor, eu quero dar fruto. Às vezes, irmãos, a gente não precisa falar nada. Não precisa dizer nada. Porque quando a coisa é bonita, a gente olha. Se tivesse um vaso lá na frente, na igreja, quando eles botam aqui uns vasos bonitos, o vaso não precisa dizer assim, ei, eu sou vaso. Eu olho às vezes, quando faz alguma programação, bota aqueles vasos bonitos, e eu fico imaginando, as pessoas têm que olhar para a gente assim, olhar para o pastor e dizer assim, poxa, esse é um vaso na mão de Deus, olhar pelos membros daqui, poxa, fulana, olha fulano dá fruto. Nós fomos chamados para dar fruto digno de arrependimento. Tire do seu coração aquilo que você sabe que não agrada a Deus e que só você pode fazer. Tem coisa que só a pessoa pode fazer, né? Que nós somos indivíduos. Eu não posso meter a mão dentro do seu coração e nem Deus faz isso. Mas se você disser, Senhor, me ajuda, porque eu quero ter um coração igual ao teu. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Que espetáculo de homem. Já imaginou a gente ter o coração igual de Deus? É impossível? Não é impossível não. Havia uma grande diferença entre Saul e Davi, muita diferença. E a diferença primordial é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que você saia daqui nessa manhã dizendo, eu quero mudar e eu sei que eu posso fazer isso. Eu não preciso falar nada, mas eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam a presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que cuida de nós. Eu sei
que esta mensagem é para cuidar de nós. Essa mensagem é para cuidar do nosso coração. Essa mensagem é para nos dizer aquilo que o Senhor quer que sejamos. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Que as pessoas olhem para nós e possam ver a beleza de Cristo em nós. Mesmo sem palavras. Mas que as pessoas possam entrar por essa igreja e ao bater os olhos de uma outra pessoa dizer, como diz a tua palavra, que Daniel tinha um espírito excelente. Pai, que o nosso coração nessa manhã seja não informado, mas transformado pela tua palavra. Que nós saiamos daqui nessa manhã para viver melhor. Que nós saiamos daqui nessa manhã para viver a vida que o Senhor quer, e não a que a gente quer viver. Oh Deus, que nós saiamos daqui mudados pela sua palavra. Não é o pregador que muda, é a tua palavra que muda. Não é o pregador que transforma os corações, mas é a sua palavra que transforma os corações. Transforma-nos nessa manhã, para que a tua palavra caia numa terra fértil, e que sejamos uma árvore plantada neste lugar, a dar muito fruto, Pai, muito fruto. Ah, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, mas, Senhor, acaba de nos fazer. Há muitas arestas, há muitas pontas em nós que precisam ser lixadas. Apara, Senhor amado, venha parar aquelas pontas que existem em nós, que machuca alguém, que fere. Que nós sejamos como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Vamos cantar? Depois a gente vai embora?